Datacracia, por Luli Radfarer. Você é sempre bem-vindo ao nosso Datacracia e o tema de hoje, inteligência artificial e preconceito. Luli, a inteligência artificial pode ajudar a diminuir o preconceito? Opa, não. Esse é um grande erro que as pessoas cometem e a gente tem que tomar um enorme cuidado. Pelo contrário, inteligência artificial pode aumentar muito o preconceito. Por quê? Primeiro por um preconceito. A gente tem aquela ideia meio besta que máquina não erra, ser humano erra. Mas, na verdade, o que a gente deveria pensar é máquina não pensa, ser humano pensa. Se eu monto uma estrutura de inteligência artificial para parar o indivíduo na rua e ver se ele bebeu ou não e aplicar a multa, como é que eu vou explicar para a máquina como é que ela deve se comportar? O único jeito que a máquina vai saber vai ser pegar o histórico das pessoas que foram paradas e tomado multa e, a partir desse histórico, ela vai desenvolver um comportamento de parar e tomar multa. Então, a princípio seria muito bom. Mas e se isso aumenta aquele comportamento ruim do policial que para o cara só porque ele está de moto, ou porque ele é jovem, ou porque ele está com a namorada, ou porque ele tem um carro vermelho? Isso é preocupante, não? Não dá para balizar a tecnologia por valores universais? Muito pouco, na verdade, porque o valor universal ele funciona para coisas que têm muito poucas nuances. Por exemplo, é muito fácil você determinar um valor correto para uma liga de aço ou para um peso do concreto. É muito difícil você avaliar, por exemplo, como é que eu sei se o indivíduo está mentindo ou não? Como é que eu sei se esse cara é perigoso ou ele só fala muito e berra muito, mas no fundo ele late muito, mas não morde? Como é que eu sei quem está certo e quem está errado? Qualquer pessoa que já viu uma mãe furiosa com duas crianças brigando no banco de trás, sabe que nenhum dos três tem razão. E todos os três têm uma parcela de culpa. Então o grande problema da máquina não é que a máquina é ruim, mas é que a máquina é como se fosse um subordinado seu, muito eficiente e completamente imbecil. Então, ele vai funcionar do jeito que você falar para ele. Hoje, a gente tem um sistema com todo um histórico de muito preconceito e de muito machismo. Será que esse preconceito não vai ser passado adiante? Nada me prova o contrário. Ufa, o lado bom é que o ser humano vai continuar útil por muito tempo. Sim, né? Isso seria o correto, mas o problema é que a máquina sempre envolve economia de custos. Se a inteligência artificial funcionasse como um assistente, então a inteligência artificial fala alguma coisa e aí o médico toma decisão, o juiz toma decisão, o policial, o advogado, etc., toma uma decisão, seria ótimo. Agora, como ela poupa muito dinheiro, porque ela funciona muito rápido, o que vai provavelmente acontecer é que a máquina vai acabar substituindo o ser humano. E ao substituir o ser humano, você troca alguém que seria capaz de olhar e falar, não, cara, esse cara está fazendo isso aqui numa condição de necessidade, ou ele estava muito nervoso, etc. Quer dizer, uma pessoa que é capaz de compreender e relevar por alguém que é completamente tapado. A gente sabe muito bem disso. Você gosta daquele profissional que tem cabelo branco, não é porque ele tem cabelo branco, mas é porque ele, na experiência dele, já se tornou mais flexível. E todo mundo detesta aquele cara completamente Caxias que acabou de entrar no emprego e que faz tudo pela regra como um verdadeiro burocrata. A máquina ainda é muito segundo. Ih, Lula, você me deu um nó agora, mais um. O que se deve fazer então? Olha, eu acho que a melhor coisa a fazer é parar de pensar que a máquina é correta e a única contribuição do ser humano é o erro humano. Máquinas estão ficando cada vez mais sofisticadas, isso significa que elas estão se tornando preconceituosas, estão se tornando erradas, estão fazendo julgamento errado, estão cometendo muito erro. Se você perceber que a opinião da máquina é só mais uma e desconfiar dela, como você desconfia da opinião, às vezes, de um político ou de um médico, aí a gente começa a levar uma relação mais madura com elas. Eu sou o Mário Santi e conversei com o professor da ECA, Luli Radfarer. Datacracia, por Luli Radfarer.